Fala, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Tenho certeza que você está esperando esse vídeo aqui. Ou será que o Fará vai falar da resposta do Carille sobre o Miguelito? Claro que eu vou, meu compadre. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e vai comentando aqui sobre a resposta dele. Cara, eu fiz vídeos fortes, contundentes sobre o não aproveitamento do Miguelito aqui, principalmente depois do golaço que ele fez. Confesso para vocês que eu subi o tom até demais, mas foi uma expressão espontânea do que estava sentindo o torcedor naquele momento. Porque você não pode ter um jogador em alta como o Miguelito está, pela seleção da Bolívia, que nem tem muita representatividade, não tem representatividade no continente sul-americano, mas que está formando uma nova geração, que tinha ultrapassado o Brasil, que vem de 3 vitórias seguidas, o Miguelito de 3 gols seguidos, jogando bem, com golaço, e contra seleções como Colômbia, que foi vice-campeã da Copa América, como Venezuela, que estava também lutando na parte de cima, surpreendendo nessas eliminatórias de Copa. Você não pode ter um jogador desse e deixar ele treinando com o sub-20, e ele tem 20 anos. Ano que vem ele completa 21, acabou para ele. Ou vai profissional, ou não vai. Então a cobrança ela é necessária em cima do Carille, que não observou, dava de ombros, eu posso afirmar isso para vocês, dava de ombros para o Miguelito, porque um treinador do profissional que diz que pediu vídeos depois dos gols, 2 gols dele, 2 primeiros gols nas eliminatórias, dele jogando pela ponta direita, que queria observar melhor, né, que não tinha visto essa característica do Miguelito, é um treinador que não presta atenção no que está vendo. Essa é a realidade. E aí quando veio o terceiro jogo e o golaço do Miguelito, ele sabia que a casa ia cair em cima dele. Tá? E ele foi perguntado na coletiva. Pergunta até do Giovanni Afonso. Eu me lembro que eu estava com o Wagner Frederico descendo. Aí eu falei, ele falou, eu vou perguntar sobre o Miguelito. Eu falei, então tá bom, quando chegar para mim eu vou perguntar sobre o jogo, sobre a postura, e deixo para você perguntar do Miguelito. Até para, né, a minha intenção era perguntar sobre o Miguelito. Mas o Giovanni perguntou. E a minha intenção não era dar tempo pro Carille pensar numa resposta. E se bem que ele já devia ter ido para a coletiva já pensando. E foi uma resposta ridícula. Ele falou, fica tranquilo que ele terá mais tempo, mais minutos. Peraí. Não. Espera um pouquinho, Carille. Quem tem que ficar tranquilo é você com a tua consciência, se não der minutagem para ele, com as tuas convicções. O torcedor do Santos nunca esteve tranquilo nessa Série B. O torcedor do Santos ele é insatisfeito com a performance da equipe, muito na sua conta, Carille. Você não está falando para o jornalista que pergunta, você não pode afirmar para ele, fica tranquilo que ele vai ter mais minutos, né? Fica tranquilo. Não é. Nós somos ali interlocutores da torcida, tá? A gente é que tem acesso a você nos pós-jogos, né? Que bom que você está falando, que não desistiu de falar, como estava na sua mente de não falar mais, acho que tomou um crau dentro do Santos, né? Tem patrocinador e tudo, enfim. Tanto é que a polícia fechou ali naquela parte, a torcida desceu só por uma parte, ali onde passa pela vestiária e sala de imprensa ali, ficou tudo interditado. Foi um caos para chegar na sala de imprensa e tal. Até para a segurança do treinador, enfim, isso aí tudo bem, né? Mas fica tranquilo que ele vai ter mais tempo em campo, mais minutos em campo, não. Resposta de quem realmente está indignado com a boa fase do moleque. Só pode ser. Eu digo o seguinte, nessa situação. Olha só, o Juliano deu uma entregada também, que ele estava na coletiva. E aí, queria que o Juliano comentasse, como o Giovanni Afonso perguntou, também como é treinar, trabalhar com o Miguelito e tal. Olha o que o Juliano falou. Cara, eu tive pouco tempo trabalhando com ele. Ou seja, um moleque que sequer está indo treinar do profissional. Mas ele tem a perninha esquerda assim, assado. O Juliano colocou muitas características importantes do Miguelito, né? Que o Carille não teve capacidade de colocar. Porque para o Carille, o Miguelito tá nessa fase, é uma derrota. Isso mostra que ele passou um recibo violento de profundo desconhecimento da base. Eu já sabia isso
Mimi, meu amigo, já sabia isso. O Wander já sabia isso. O pessoal que acompanha a base já sabe disso, né? A gente já sabe. A gente sabe das dificuldades que os técnicos da base têm quando o cara ele chama um jogador para treinar lá, quando ilude um jogador e ele volta. Para o cara cair na realidade. Porque o menino, como o Matheus Xavier, que foi pro profissional, jogou, criou vai completar um turno que ele estreou no profissional do Santos. Fez a jogada que originou o escanteio, saiu o gol do William Bigode contra a Chapecoense, vitória na Vila nos acréscimos, que todo mundo explodiu, menos o Carille, né? Falou que não tinha ensaiado aquilo. Imagina a frustração desse moleque do Matheus de ter voltado para o 17. Na cabeça dele, que me disseram é o seguinte, o moleque falou, porra, eu não sirvo para jogar bola. E aí o técnico do 17 tem que fazer todo aquele trabalho novamente. Luca Meireles subiu, treinou 2, 3 vezes, volta para lá. Cara, como assim? Se sobe é pra ficar. A molecada tem isso. Eu subo pra ficar. Imagina, o Miguelito, ele tem muita resiliência, cara. Um moleque muito tranquilaço mesmo. Porque subiu várias vezes, voltou de eliminatórias da Copa, teve que jogar a porra do brasileiro de aspirantes que não serve pra merda nenhuma. Porque o senhor Carille não quer dar o braço a torcer. Cara, errar, todo mundo erra. O que você não pode é persistir, né, num erro por causa das tuas convicções. Uma resposta vazia para um futebol cheio, né, empolgante, e um futebol que cabe no time titular do Santos. Para eu elogiar o Miguelito, eu não preciso, por exemplo, o William Bigode, com 37 anos, fez uma belíssima partida contra o Mirassol. Mas o Miguelito é mais jogador que ele. Merece mais minutagem. Por que o La Quintana, que chegou ontem, tem mais oportunidades e é um jogador fraquíssimo do que o moleque que estava lá? É aquele negócio. A diretoria deu a ordem, ó, bota para treinar contra o Sub-20 pra gente ver quem serve e quem não serve. O cara, ele não fez isso. E o que aconteceu? Contratou lá Quintana, tendo um Miguelito, né? Tem que utilizar outros jogadores, tendo o Miguel, tendo na base outros atletas. Por exemplo, o Santos fez uma boa partida. O Alisson entrou também, não comprometeu, fez na dele. Mas a gente sabe que o Alisson, né, já tá na reta final de carreira. Tem que começar a observar esse Nicolás Profeta. Esse moleque é bom. Tá disputando eliminatórias pela seleção venezuelana. É um moleque bom, né? Você não dá sequência pro Enzo Monteiro, que tá nas eliminatórias, o Alejandro Vidiarreal, colombiano, que tá no Sub-20. Você tem que começar a dar mais oportunidades. É assim, é o momento desses moleques terem a convivência. Série B. Só que passou. Miguelito vai estourar a idade. O que nós vamos fazer com ele? Já pensou se o Carille continua no Santos? Esse moleque pega as malas e vai embora. E ele segurou até agora, acreditando na oportunidade. E uma resposta, já pensou ele lá, vai jogar contra a Argentina, né? Na Argentina. Ele tá lá já com a seleção boliviana, ele vai, deixa eu ver, pô, ganhamos, tal, não sei o que lá. Deixa eu ver aqui o que ele vai falar de mim e tal, óbvio, né? O staff dele, ele fala, fica tranquilo que ele vai ter. Não é o repórter que tem que ficar tranquilo. Quem tem que ficar tranquilo com a consciência de não utilizá-lo é você. Mas parece que o cara ele não tá tranquilo. Parece que o Miguelito explodindo contraria ele. O semblante dele fecha na hora. Fechou. Porque foi uma pergunta tranquila, necessária de ser feita. E aí irrita mais o torcedor, pô. Né? O Juliano, que eu repito, entregou a rapadura. Falou que pouco trabalhou com ele. Pô, o Juliano tá aí desde o começo do ano. Ou seja, o cara de mal leva o moleque pra treinar no profissional. E o moleque tá dando a resposta lá nas eliminatórias. Que é um nível muito acima, mas muito acima mesmo do que o Santos joga hoje. E aí? A gente vai esperar, mas a pressão eu sei que vai continuar. Agora a pressão aumenta também por causa da diretoria. Não tem como. Porque é botar o moleque pra jogar, pra ter oportunidade, pra fechar o ano daquele jeito, ou é perder o moleque o ano que vem. Simplesmente isso. E eu tô falando de ter uma informação. Se o Miguelito não for aproveitado, se por um acaso o gatilho da renovação automática pelo acesso do Carille for ativado, o Miguelito não fica no Santos. Ele sai do Santos. O moleque foi capa de jornal europeu. Tá? Jornal europeu, pelo golaço que ele fez. Mas não tem chance no Santos. Em rede nacional, na Rede Globo, o Luiz Roberto Demúcio, bom, deu aquela pancada no Carille com classe, mas mesmo assim o Carille não absorve. Por quê? Na cabeça dele, Miguelito não joga porra nenhuma. Quem joga é o Otero. Valeu.